Queridos irmãos, bom dia e que a graça do Senhor Jesus Cristo habite em nossas mentes e corações de forma abundante nesta manhã. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, por ter esta oportunidade de pregar em uma data tão especial, que é a comemoração do aniversário da igreja e também dos trabalhos do ano da igreja. E especialmente eu estou feliz por atender ao convite do reverendo Altino, porque ele é o grande idealizador do projeto do Cariri. E como ele falou, nós somos parceiros, mas quem está aqui já há mais de uma década evangelizando, não só pastoreando vocês, mas evangelizando a região e sonhando com o progresso do evangelho aqui, é ele. Então, por isso, mais do que qualquer outra coisa, eu fiquei muito honrado com o convite desde o ano passado e desejei muito estar aqui, certo? Como eu disse ontem à noite, eu preguei em uma igreja do Apocalipse, vou fazê-lo de novo na noite de hoje, mas agora pela manhã eu queria repartir com vocês um sermão que está aqui neste livro que eu lancei recentemente. Foi uma série de pregações que eu fiz lá em João Pessoa. Os irmãos da igreja julgaram interessante publicar ou transformar os sermões em livro, e foi o que nós fizemos, certo? Então, eu queria convidar vocês a abrirem aí suas Bíblias comigo no livro de Números. Números é o quarto livro do Antigo Testamento. Mais perto, melhor. Melhorou aí? Ótimo. Livro de Números, então, quarto livro do Antigo Testamento. Eu quero estudar com vocês o capítulo de número 11. Bem, este é um daqueles livros que dá vontade de saltar na leitura bíblica. Não é tão fácil, nós não ouvimos tantas coisas sobre o livro, e também foi por isso que eu me arrisquei a estudar e publicar este material, certo? Então você vai aprender um pouco mais neste livro sobre Números, sobre o que estava se passando ali e principalmente sobre a graça de Deus que salva um povo pecador. Amanda, tu já tem esse livro? Não? Então eu vou fazer o seguinte, Tiaguinho, entregue ali. Eu vou presentear minha irmã, que lá atrás, levanta a mão aí, Amanda. Vocês podem dividir. Quando é que tu vai se mudar definitivamente, Amanda? Janeiro agora. Então a Ilha tem a oportunidade de ler até lá e depois você leva para os confins da terra, certo? Que Deus abençoe vocês. Irmãos, Números, capítulo de número 11. Me digam aí, ou pelo menos pensem, qual foi o lugar mais quente que vocês já visitaram na vida? Não me diga que foi Patos, para onde vai o reverendo Altino. Eu estive em Patos alguns anos atrás pregando na primeira, no aniversário da primeira, e um presbítero daquela igreja me recebeu dizendo: pastor, por aqui nós só temos 3 estações por ano: quente, muito quente e insuportável. Tu está arrumado, irmão. Talvez seja por isso, irmãos, talvez tenha sido por isso que eu encontrei em Patos um colega de João Pessoa, tomado de protetor solar e usando um sobretudo, um casaco daqueles longos que vai bater no pé. Não era Londres, não era Nova York, não era o Rio Grande do Sul, era Patos, a capital do sertão, o lugar mais quente que eu conheço nessa Paraíba. Ao menos para aquele irmão, o calor era insuportável. Não é assim que a vida fica às vezes? Insuportável. Os problemas chegam e se agigantam de repente. As situações aparecem,
param e não querem desaparecer. De repente, o que era tranquilo vira difícil. O que tinha clima ameno parece um deserto. E por vezes nós não temos a opção, temos que encarar o deserto. Em outros momentos, porém, eu acho que nós temos a escolha. Podemos ou não viver um deserto. Mas infelizmente parece que queremos parar no deserto. Como assim, pastor? Nós não lidamos seriamente com alguns pecados. Nós os julgamos pequenos, comuns, coisa de gente, e dizemos: não, é normal murmurar, é normal reclamar da vida, é parte do ser humano criticar tudo e todos. Será, irmãos? Embora pequeno, este pecado, o pecado da murmuração, é poderoso bastante para transformar sua vida em um deserto. É sobre este pecado que trata o capítulo 11 de Números, e é o que eu quero estudar com vocês nesta manhã. Para começar, vamos ler apenas o verso 1, parte A. Números 11, verso 1, parte A. Na versão que eu uso, o texto inspirado diz: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Tua palavra, gratos por tudo que ouvimos, testemunhos das sociedades, Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Mas agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós Te rogamos por assistência de Teu Espírito. Assiste ao pregador, assiste aos ouvintes, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, e que o Senhor fale-nos no coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O título que temos em nossa Bíblia vem dos dois censos que dividem este livro. Na Bíblia hebraica, porém, o título deste livro é apenas No Deserto. É onde se passa o que temos aqui. São dois censos, duas gerações que temporariamente moram no deserto. A segunda geração nasceu no deserto, mas vai conquistar a terra prometida. A primeira saiu do Egito, mas vai morrer no deserto. Por quê, irmãos? Porque os israelitas deixaram o Egito, os de primeira geração, e nunca entraram na terra prometida. A resposta maior é incredulidade. Eles não creram em Deus, não descansaram em seu poder, não acreditaram de verdade que o Senhor era poderoso para cuidar e lhes dar a terra prometida. Esta incredulidade se manifestou em pecados menores e diversos. Um deles foi a murmuração ou a reclamação. Ele é pequeno outra vez, mas é poderoso bastante para transformar nossas vidas em um deserto. Se não é o que queremos, precisamos ouvir a voz de Deus e responder de modo apropriado a ela. Primeiro, eu quero considerar com vocês a reclamação ou a murmuração do povo de Deus, o que está entre os versos 1 e 9 neste capítulo. Os três primeiros, volte os seus olhos aí para o texto, nos dizem o seguinte: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Vejam isso, irmãos. Os israelitas estão
se queixando da vida, como eu e vocês fazemos às vezes, da estrada do deserto, do clima do deserto, das dificuldades do caminho no deserto. O curioso é, Deus não disse: coitadinho do meu povo, vou ajudar meus filhos no deserto. Não, irmãos. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e fogo de Deus queimou na extremidade do acampamento. Isto deveria ser suficiente para nos provar que o Senhor detesta pecados pequenos também, incluindo a nossa murmuração. A coisa só não ficou pior, porque Moisés, como mediador, se colocou entre Deus e o povo. Ele intercedeu a Deus. Deus ouviu sua oração e fez o fogo apagar. Sim, o fogo parou. A reclamação, não. O verso de número 4 e parte A nos diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Vejam só, quem são os estrangeiros aqui? São aquelas pessoas que deixaram o Egito com os israelitas, viram o poder de Deus, a bondade de Deus, desejaram receber as bênçãos de Deus, mas nunca quiseram compromisso com Deus, nunca receberam sobre si o sinal da aliança, não eram povo de Deus, por isso não viviam dentro do acampamento, estavam nas extremidades dele. Foi lá que o fogo começou a queimar. E agora diz o texto: dos estrangeiros a murmuração passou para os israelitas. Este pecado é contagioso. Mas sobre o que reclamavam, pastor? Qual era o objeto da murmuração deste povo? Verso 4, parte B, e versos 5 e 6, eles diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este tal de maná. O pecado da murmuração afetou a mente dos nossos irmãos. De repente, eles passaram a tratar o Egito como se este fosse a terra prometida. Do nada se esqueceram dos trabalhos forçados, da escravidão e das dificuldades. Só se lembravam das comidas do Egito. Ao olhar para o presente, no entanto, foram ingratos com o Senhor. O Senhor só nos dá maná. Estamos fartos dele, não queremos mais maná. E o maná não era assim tão ruim, irmãos. Vejam por vocês mesmos. Versos 7, 8 e 9. O autor sagrado escreve: o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual, ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, e quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. 3 coisas. O maná não era feio, ele era atraente aos olhos. Ele era uma dádiva da graça de Deus. Ninguém levantava uma palha para ter maná. Ele caía todos os dias para o sustento do povo de Deus. Por fim, ele era saboroso, irmãos. Para o paladar dos judeus ou dos israelitas na época, ele tinha gosto de bolo amassado, feito com azeite de oliva. Não sei se comeríamos algo do tipo,
mas o equivalente talvez fosse bolo de chocolate belga. Era coisa fina. Curiosamente, este pecado estava afetando a memória, a mente dos israelitas e deturpando ou prejudicando o seu paladar. Não é o que ele faz conosco também? De repente, a era dourada da nossa vida está no passado. Não vemos o que Deus está fazendo no presente? Não acreditamos mais no que Ele nos prometeu fazer no futuro. Tudo o que lembramos, tudo o que vem à mente, são aquelas migalhas ou aquelas experiências que vivemos antes de Cristo no nosso Egito. E pensamos, são pecados pequenos, são coisas do cotidiano. Quem não reclama? Quem nunca murmurou? Quem nunca falou do governo, do vizinho, do time de futebol? Imagine os flamenguistas hoje. O que será que estão dizendo de Renato Gaúcho, coitado? Seja como for, meu irmão, lembre-se que reclamar da vida é reclamar de Deus. Reclamar do que estamos vivendo aqui é reclamar do que Deus tem nos dado. E você acha que Ele mudou? Acha que Ele não pode fazer conosco o que vai fazer com estes israelitas aqui? Alguns deles vão morrer até o final deste capítulo por este pequeno pecado. Siga você reclamando do seu esposo, da sua esposa, dos filhos, dos pais, do pastor, dos presbíteros, dos irmãos, do professor, do prefeito, do vereador, do presidente da república. Siga fazendo da murmuração o seu estilo de vida, e você vai morar num deserto espiritual. Não é o que eu quero para você, obviamente. Então, contra-ataque. Parta para cima deste pecado em sua mente e coração. Não o aceite com tranquilidade. Não ache que é bobagem. E tenha cuidado com as pessoas com quem você vive, anda, trabalha. Ou melhor, com a maneira que você vive entre elas. Pastor, você está sugerindo que nós não devemos ter comunhão ou contato com aqueles que murmuram? Seria impossível, irmãos. O que eu estou dizendo é: saiba quem está influenciando quem. Ou você vai levar seu amigo de trabalho a considerar o pecado e pedir perdão a Deus, ou em breve ele vai levar você a pecar contra Deus através da reclamação. Faça guerra contra este pecado, usando a fé que você recebeu de Deus por pura graça. Em tempos de murmuração, vocês devem saber, nós nos concentramos muito em nós mesmos. Falamos muito de nós mesmos, dos nossos problemas, da nossa doença, da nossa crise, das nossas dificuldades. Irmãos, nós somos crentes. Precisamos falar mais do nosso Deus, de sua glória, de sua bondade, de seu amor. Falemos menos de nós mesmos e falemos mais. Falemos sempre de Deus e de sua glória. E lembremos-nos, o deserto não é nossa casa. Como os israelitas de Números, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial, a Canaã do alto. Foi Jesus quem nos prometeu novas e melhores moradas na glória. Você crê nisso? Então tenha em mente que é por isso que as coisas esquentam de vez em quando na terra. Nós não podemos gostar demais da terra. Nenhuma experiência da terra
pode se equiparar com aquilo que o Senhor tem preparado para os seus na glória. É por isso, irmãos, que vivemos sofrimentos também. Eles nos ajudam a perceber que aqui nós não temos pátria, mas que esperamos a pátria celestial. Se as melhores experiências não podem nos satisfazer, os piores sofrimentos desta vida jamais serão capazes de roubar nossa esperança plenamente. O que são anos de pandemia para aqueles que vão viver eternamente na glória com o Pai? Absolutamente nada. Depois de ouvir sobre a reclamação do povo, entre os versos 10 e 23, eu quero que ouçamos sobre a reclamação de Moisés. Será que pastor também reclama, Altino? Moisés reclamou, gente. Olha o verso 10 aí da sua Bíblia. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. Consegue imaginar a cena? Membros de cada família da igreja, em um momento só, fazendo fila para reclamar com o pastor. Não tem pastor que aguente. Não tem que cristão aqui no mundo que suporte. Por isso Moisés diz ao Senhor, versos 11, 12, 13, 14 e 15. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu, fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Não sei vocês, mas ao ver isso aqui, eu identifico o que chamamos nos nossos dias de síndrome de burnout. Já ouviram a expressão? Síndrome do esgotamento profissional. Moisés está exausto do trabalho. Chegou ao limite físico e emocional. Está estressado com o povo. A situação é tão crítica que ele está pensando em fazer besteira. Senhor, se te agradas de mim, tira minha vida antes que eu enlouqueça ou faça algo pior comigo mesmo. O próprio pastor, gente. Não é de hoje, então. Vez por outra nós ouvimos e lemos nas redes sociais de pastores em depressão e alguns chegando ao extremo de tirar a própria vida. Moisés já pensava sobre isso. Aqui. E o que o Senhor fez para ajudá-lo? Versos 16 e 17. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você.
e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Eis o nascimento do conselho da igreja, do colegiado de presbíteros. Moisés diz: o Senhor, eu concordo com você. Não dá para pastorear uma igreja sozinho. A situação é difícil demais, a responsabilidade é grande demais, por isso eu vou levantar outros homens. E estes homens vão auxiliar você no pastoreio. Ao povo, diga o seguinte, versos 18, 19 e 20: consagrem-se para amanhã e vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Vai ter churrasco, irmãos, não só um dia, o mês inteiro. Alguém diga glória a Deus por isso. Diga não. Diga misericórdia. O que era para ser uma bênção vai se transformar em juízo de Deus sobre o povo. Só que tem um problema. Moisés está tão tomado por este pecado como o povo, que nem ele acredita mais que Deus vai fazer o que está falando. Versos 21 e 22, e a resposta de Deus vem no 23. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés podia ter dormido sem essa, gente. Mas a verdade é, nós não somos tão diferentes dele. Nós todos cansamos das demandas, da pressão, do trabalho doméstico, do trabalho fora, do trabalho da igreja. Vez por outra somos levados a esgotamentos físicos, mentais. Todos nós pensamos em desistir, em pular fora. Não é incomum para o crente. O crente não vive em um outro planeta, em um mundo não caído. Nós vivemos às vezes os mesmos sofrimentos e dilemas dos não crentes. A questão não é se você pode ou não sofrer um esgotamento. Você vai sofrer. A questão é como responder a ele. Há duas respostas. De maneira pecaminosa, você pode responder como Moisés: esquecer-se de Deus e concentrar-se em si mesmo. Se fé é voltar-se de si para concentrar-se em Deus, incredulidade que se manifesta através da murmuração é esquecer-se dele e concentrar-se em si mesmo. Quer perceber se está assim? Ouça a sua voz, medite no que você tem pensado. Do nada você começa a reclamar de tudo e de todos, a olhar para o casamento apenas como um fardo,
a olhar para os seus filhos e perguntar-se quando é que esses meninos vão crescer para ajudar em alguma coisa. De repente a igreja, que era lugar de cuidado, de alegria, de amor, se torna um peso. Esses irmãos não param de ligar para mim, de me mandarem mensagem. Eu quero um tempo sozinho. Eu vou cuidar de mim mesmo primeiro. Depois, se der, eu me volto para a família, para os irmãos e para os amigos. Esse é o discurso pecaminoso de alguém que não sabe lidar com o esgotamento. Talvez você tenha chegado aqui assim, pensando em desistir da família, dos irmãos, da igreja. Sinceramente, amigo, seja mais sábio. Não vai resolver. Você vai criar outros e maiores problemas, e você vai desprezar as pessoas que o Senhor colocou na sua família e no seu convívio para ajudá-lo, inclusive em tempos de esgotamento. A outra alternativa, pastor, claro, diferentemente de Moisés, você pode esquecer-se de si mesmo momentaneamente e pode voltar-se para o seu Deus outra vez em fé e em sinceridade. Deus não tem medo do seu esgotamento. Ele não vai fugir por causa do seu problema. Você pode confessá-los todos a Deus. Você pode falar abertamente com Ele sobre o que aflige e pesa sobre o seu coração. A ideia não é fingir que nada está acontecendo. A ideia é: Senhor, eu sou pequeno, mas eu creio que Tu és grande e todo-poderoso. Eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu estou a ponto de desistir, mas eu creio que o Senhor pode estender a mão para me salvar de novo e de novo de mim mesmo. Você não precisa fugir de Deus nestes tempos. Você precisa fugir para Deus. Não vai ajudar a tentar esconder-se dele. Vai resolver se você se esconder sob as asas do Altíssimo. Pastor, mas eu não consigo. Eu sou mais parecido com Moisés, e eu entendo. E aqui nós chegamos à boa notícia deste texto, o Evangelho em Números 11. Se você percebeu bem, Moisés começou o texto intercedendo pelo povo, mas ao meio do texto, Moisés está pecando exatamente como o povo. Quem vai interceder pelo povo agora? Quem vai interceder por Moisés que peca? Quem vai interceder por nós? Cristãos que reclamam. Sabe qual é a boa notícia deste texto para mim e para vocês? Nós temos um intercessor, um mediador melhor do que Moisés. Jesus não precisa de 70 homens para ajudá-lo. Ele não desiste do povo de Deus porque este peca e murmura. Ele não se cansa, não se esgota no serviço de intercessão por cada um de nós. Vocês se lembram da última noite antes da crucificação? No Getsemane, Jesus esperava que seus amigos intercedessem, orassem com ele. Ninguém conseguiu fazer. Se fosse eu, no lugar de Jesus, eu teria reclamado de todo mundo. Teria feito como o pastor Altino fez aqui. Cadê vocês no culto de ontem? De Pedro eu tinha reclamado com certeza. Porque foi Pedro quem disse a Jesus: eu nunca vou te abandonar. O que Jesus fez, irmãos? Pedro, tu vai me negar. E Satanás está doido para peneirar a tua vida esta noite. Mas fica tranquilo,
Diz o texto, Jesus falou para ele: eu já intercedi por você. Na cruz, meu irmão, Jesus estava intercedendo por nós. A morte dele, outra vez, não é um ato heróico ou meramente exemplar. Era uma oferta de sacrifício que tinha por propósito interceder por pecadores. Ele se ofereceu como um sacrifício perfeito no nosso lugar. O Pai ouviu, recebeu, se deu por satisfeito e por pura graça, Ele nos salvou da condenação eterna em seu Filho. O Evangelho é a maior arma que você tem para combater o pecado da murmuração. Porque eu vou reclamar da vida, se em Cristo Deus me salvou do inferno? Porque vou reclamar da vida, se em Cristo o juiz de toda a glória se tornou meu Pai celestial? Ele disse: conheço as necessidades dos meus filhos, vou suprir cada uma delas. Ataque a murmuração com a arma do Evangelho. Para terminar, irmãos, até que horas, galera? Para terminar, eu quero considerar com vocês a última divisão do texto, que nos apresenta a solução para o pecado da reclamação. Para Moisés, a solução está nos versos 24 e 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha lhe dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. O que é isso aqui, irmãos? Deus está cumprindo com sua palavra. Ele prometeu ajudar Moisés e está fazendo. Levantou 70 homens que vão auxiliar o pastoreio daquela igreja, certo? E para que ninguém ficasse com dúvida sobre estes homens, o Senhor lhes deu de seu Espírito. E naquela ocasião, e somente naquela ocasião, eles profetizaram. Sobre o que, pastor? Eu não sei. E não me diga você que você sabe, porque não está revelado no texto. Se não está no texto é porque não é tão importante assim. O mais importante não é o conteúdo da profecia, é o ato de Deus de dar àqueles homens a capacidade de profetizar, a fim de evidenciar diante do povo que eles, tanto quanto Moisés, eram chamados por Deus e estavam sendo capacitados para liderar o povo. O curioso, irmãos, é que até quem não foi àquela reunião pentecostal profetizou. Verso 26 ao 30. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Por que Eldade e Medade não foram para a reunião? Não sei, irmãos. Outra vez não está no texto. Agora, por que também profetizaram mesmo não tendo ido à reunião? Essa eu sei. Porque Deus pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Moisés não os proibiu.
não atendeu a orientação de Josué. Para mim, Moisés está voltando a falar como um crente aqui. Em vez de reclamar do povo, ele está dando graças a Deus por suas dádivas. Quem dera, não só estes, mas todo o povo de Deus também profetizasse e fosse capaz de me ajudar no pastoreio. A este povo, ou a parte dele, o Senhor fez, ou disse, versos 31 a 35. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-os em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Ataavá o povo partiu para Azerote, e lá ficou. O que é isso, irmãos? Outra vez Deus cumpriu com sua palavra. Deu aos israelitas a carne pela qual tanto reclamaram. Mas de novo, em vez de ser uma bênção, ela se transformou em juízo sobre eles. De barriga cheia, muitos deles caíram mortos no deserto. Que o mesmo não aconteça conosco. Por isso tenhamos cuidado com o que pedimos a Deus, não só em oração, mas em sonhos, em ambições. Algumas coisas pelas quais você ora, algumas coisas pelas quais você trabalha e luta na vida, podem ser inclusive boas, como carne. Elas podem matar você no deserto. Acha que eu estou exagerando? Asaf disse dos incrédulos ricos, eles vão cair em ruína eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o Senhor entrega os pecadores às próprias paixões. Eles prosperam e se dão bem em tudo, mas não se trata de vida bem-aventurada. No fim de tudo, eles vão enfrentar o juiz da glória. Serão condenados por estes mesmos pecados que cometeram e seguirão para o juízo eterno. Tenha cuidado. Algumas coisas desta vida, coisas boas de novo, podem saciar o estômago e matar a alma. Podem aproximá-lo do mundo e afastá-lo de Deus e de seu povo. Pode enchê-lo de alegria falsa e passageira e retirar do seu coração a alegria verdadeira do Senhor. Então tenha cuidado. Porque você quer o que quer? O que lhe faz desejar o que está desejando? Porque você ambiciona este novo cargo, aquela nova oportunidade? Tenhamos cuidado, irmãos. Agora, o que mais me impressiona neste texto, Moisés pecou como povo, mas não morreu como povo. Como povo ele reclamou de Deus e do ministério, mas ele não caiu morto no deserto. Por quê? Será que ele era melhor do que o povo? Claro que não, irmãos. Ele pecou como povo. A salvação de Moisés não é Moisés, é Deus que por graça poupa àqueles a quem quer poupar. Sua felicidade não está em você. Você não é melhor do que seu vizinho incrédulo. Nenhum de nós aqui, por exemplo, está livre deste pequeno pecado da murmuração.
Por que não vamos ficar em um deserto circunstancial para sempre? Por que não seremos lançados no deserto infernal da eternidade? Não é porque somos melhores, não é porque somos bons, não é porque você é justo, é porque, como disse Paulo em Romanos 9, Deus decide ter misericórdia de quem quer. Essa é a nossa doutrina queridíssima da eleição. Ela não deveria ser meramente matéria de especulação, de debate teológico, de conversa na escola bíblica. Essa doutrina deveria ser ferramenta, combustível para a nossa adoração. Por que que esses homens e mulheres caíram mortos no deserto? Porque pecaram. Deus não os empurrou. Eles escolheram pecar e por isso pagaram caro. Porque Deus não fez o mesmo com Moisés. Por pura graça Ele o poupou. Você não tem como perscrutar o ser de Deus, entendê-lo plenamente, detalhadamente, saber do porquê da eleição. Eu só sei o que está revelado. E diz o texto que Ele nos elegeu em amor. Não foi porque éramos melhores. Por pura graça Ele decidiu nos salvar. Dobremos nossos joelhos diante deste Deus e o louvemos de todo o coração, pois não fosse pela graça dEle, não estaríamos aqui nesta manhã, não escaparíamos do juízo vindouro de Deus. Portanto, só a Ele glória, louvor e adoração para sempre. E eu termino com o seguinte, irmãos: o pedido, a oração de Moisés foi respondida. Quem dera todo o povo profetizasse, quem dera todo o povo recebesse do Espírito de Deus. Vocês sabem quando esta oração foi respondida? No dia de Pentecostes, como obra do Cristo exaltado. O Espírito desceu sobre toda a igreja. Pastor, o Espírito já não estava sobre a igreja? Claro que estava. O Espírito sempre atuou, irmãos. Leia Gênesis 1. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas como nós somos salvos, por obra do Espírito também. O que estava em jogo ali em Atos 2 era a participação da igreja no ministério. Não só alguns agora, profetas, reis, juízes, sacerdotes serviriam, mas todos os crentes seriam reis e sacerdotes na igreja do Senhor. Ele distribuiu dons para cada um de nós e nos convocou ao serviço do reino. Diante disso, 2 exercícios práticos para este dia do Senhor. Volte para casa e faça uma lista de irmãos da igreja que precisam ser encorajados na semana. Irmão fulano não veio, irmã cicrana está doente, o meu irmão está distante. Vá ao encontro deles, em uma ligação, mensagem, em uma visita presencial. Abra a Bíblia com eles, leia um texto, faça uma oração. Se murmuração é contagioso, muito mais é a fé. Ajude-os. E segundo exercício, faça uma lista de gratidão. Eu sei que o ano não foi fácil, que nós todos sofremos em alguma medida, perdemos parentes, amigos, renda. Eu sei que o próximo ano vai ser muito difícil, irmãos, que ninguém se engane. Deus permanece o mesmo. Ele cuidou do seu povo no deserto, Ele cuida de seu povo durante a pandemia para a glória de seu nome. Então, substitua reclamação por gratidão. Expulse a reclamação do coração e encha-o com muitas ações de graças ao Senhor por todas as suas dádivas. Que Deus os abençoe, queridos. E outra vez, se vocês quiserem seguir estudando este livro, por favor, adquiram o livro e sejam edificados pelos sermões que ali estão também. Que Deus os abençoe e obrigado, reverendo Altinho.
para que juntos possamos louvar o Senhor.